Olá, nessa tela Home nós já clicamos aqui em sair, que no caso do Home aqui, ele vai clicar no pop-up menu da foto do usuário e nós já clicamos em sair e ele vai dar o logout no Splash Controller. Não podemos esquecer que o Splash Controller tem que estar descomentado aqui, porque às vezes eu comentei para algum comentário, para fazer alguma observação. Então, ó, quando eu clico em sair, ele vai para logout. Só que quando eu clico em editar, ele vai puxar um user profile. Esse user profile ele não existe, então eu tenho que vir aqui em route e fazer a construção desse user profile. Ok? Então, o user profile é a última tela. Que eu vou construir na minha navegação. O user profile está dentro de user e o controller dele está dentro de user controller. Então, ó, o que essa tela profile faz? Essa profile ela atualiza a foto e ela, deixa eu só linkar aqui o user profile e os forms aqui, para que ele possa ficar simples. E eu vou apenas habilitar aqui, ó, no User Profile, ele precisa do Profile Repository, porque eu vou atualizar o Profile Repository, eu preciso do Profile Repository do Back4App, que ele vai fazer a atualização, e eu preciso do User Profile Controller, que vai passar o Profile. Aí eu venho aqui, e o Load Mixing que é a prática, né? Eu vou emitir as mensagens. O Profile Repository, que é o abstract para ela. O Profile Model, que vai ser o atualizado. O X-File, eu vou explicar direitinho. E ele faz o upload para mim. O Profile Empty. Já tem o Splash. Eu estou apenas liberando aqui para ficar tudo certinho para a gente explicar, ok? E o Profile Dependence, as dependências e o Profile Page. Ok, então vamos lá. Quando ele cair nessa tela aqui, ó, essa tela aqui é uma tela simples, um edit simples. Ele vai ter um form com um type string e uma foto. Esse type string é um texto. Ele mostra aqui o Profile Object ID, o nome completo é requerido, no caso o nome, e ele logo puxa um User Profile Foto. Esse User Profile Foto, quando eu envio a foto, ele faz o envio da foto independente da atualização dos meus dados aqui. Eu vou mostrar isso aqui. E o Save Profile é apenas quando eu clico aqui no Float Action Button, Save Profile. Se ele conseguir salvar, ele volta, senão ele reclama que tem campos obrigatórios, no caso de outros contextos que esse profile era bem maior, eu fiz esse gerenciamento, mas nesse caso aqui não precisa. Qual que é o Save Profile? Se tiver válido, ele faz um Profile Controller Append. Então, quem é o Profile Controller? User Profile Controller é esse de cá, ó. User Profile Append. Quem é o Append? Ele vem aqui, pega o texto, esse texto ele pega o profile atual e atualiza com esse novo texto, ele pega esse profile e faz um update nele. Esse update do profile a gente já mostrou lá no curso no compartilhamento de informações do Learn About Back4App, como que faz o update. Ele apenas pega esse model, nesse caso o model, transforma em parse object e manda salvar. Nesse caso aqui, ó, eu vou ter o profile, User Profile ID. No caso, o retorno do update, ele me dá o ID que foi atualizado. E aí, se o X-File for diferente de nulo, ou seja, se ele tiver um novo arquivo, o que ele faz? Ele chama esse utils que eu criei aqui, que é o Xfile to Parsefile. Eu vou passar o arquivo do Xfile, a classe, o objeto e o atributo, que no caso aqui é o typefile. Aí o que ele vai fazer? Com isso aqui ele atualiza a foto para mim e ele me retorna a URL dela.
Eu vou mostrar aqui nesse método. Se ele me retorna a URL, eu pego o profile e tenho o profile atualizado. Esse profile atualizado, caso tenha a foto, esse profile atualizado, ele foi atualizado com o quê? No model atual. E esse model atual é visível. No caso do Splash, eu pego o Splash e falo, olha, update user profile. Nesse caso, como eu enviei a foto automaticamente para cá, o update user profile, que é esse método aqui, ele busca o profile e atualiza o profile todo. Eu não pego apenas o profile com as informações atualizadas. Eu envio a foto e envio os dados atualizados e faço uma nova busca do novo profile através daqui. Ficou mais simples eu fazer e eu garanto o retorno da informação. Senão, ele gera uma exceção e tudo mais, mas ele faz um load aqui. Agora, como que funciona esse método aqui? É bem interessante. Ó, o arquivo do Xfile vai funcionar tanto para web quanto para mobile. Então, ó, o Xfile name, eu vou dar uma limpeza no arquivo para tirar todos os espaços, tudo que não for. E eu faço um parse file base. Se for via web, se eu tiver na web, eu uso o parcel web file, que eu pego, eu leio esse xfile em bytes e o nome do arquivo, também eu preciso dele, que no caso aqui ele é requerido, o nome do arquivo, poderia usar um nome qualquer, e eu gero um parse file base. No caso do mobile, eu apenas passo o xfile path e o nome do arquivo e o parse file base. Esse parse file base eu mando salvar. Então, com base nessa lista de bytes ou no caminho real do arquivo, no mobile desktop, ele vai salvar. Se ele salvar para mim isso aqui, ó, aqui nesse parse file eu tenho o arquivo. Então aqui eu só fiz o parse file até agora. Eu já enviei o arquivo, está salvo na web. Agora, com esse parse file base, ó, com esse parse file base, com esse response parse file, com esse response parse file, se foi sucesso, o que eu faço? Eu pego esse parse file base, se for na web, eu pego esse parse file como web, se não o parse file como parse file, porque tem a diferença. Aí, esse parse file web base, parse file base, eu pego a classe, no caso eu tenho o nome da classe, eu gero o object, eu passo o objeto dela e eu passo o atributo, que no caso aqui o atributo é o type file, e eu passo o parse file base. Esse parse file base aqui, ó, contém as informações para eu fazer a setagem do meu atributo. Aí eu envio o arquivo automaticamente e esse arquivo ele é salvo como um parse file para mim. Porque nesse caso, quando ele salva, ele me dá essa informação aqui. E eu atualizo isso lá no meu objeto que eu recebi. Se isso foi bem sucedido, tudo bem. Aí eu faço o quê? Esse parse file base, que já foi setado aqui como parse file, se for web ou não, eu pego e retorno URL, ou então eu retorno null. Então, por isso que esse processo de salvar o xfile para parse file, ele sempre me retorna um string ou nulo. Por isso que nesse ponto aqui, ó, eu tenho a foto URL. Se eu tenho a foto URL, ele já está salvo como arquivo no storage lá do Back4App, depende deles decidirem onde que é, e está também salvo na minha tabela. Então, com essa função aqui, ó, eu consigo salvar o arquivo e colocar o arquivo na classe, no Object ID e no atributo que eu quero. Eu faço as duas coisas ao mesmo tempo. Pronto, a partir daí isso está salvo lá. Eu coloco o arquivo independente do processo. Feito isso, eu já resolvi essa parte aqui do home. Então eu posso vir aqui e descomentar isso aqui, que ele vai agora chamar o user profile, para que eu possa atualizar. Vocês podem notar que o user profile aqui, ó,
ele é o original. Ele está com o nome padrão, porque ele aqui no home ele não encontrou nenhum valor. Então eu posso vir aqui e clicar aqui. Ah, tá. É porque eu passei uma nova rota. Toda vez que eu passo uma nova rota e ele pede uma nova rota e ela não existe, ele volta para a rota inicial. Agora ele está passando todo o processo, fazendo login, conferindo. Como eu já estou logado, ele já vai identificar e já vai direto para lá. Isso, eu estava esperando ele fazer o login, só que eu tinha esquecido que quando ele restarta a aplicação no Splash Controller, eu já tenho o Home e já tenho o User Login no caso do Active. Então eu preciso voltar aqui nessa tela de Splash Controller e habilitar o Home e habilitar o User Login caso ele não esteja logado. Se eu fizer isso, ele vai, nessa tela de Splash, retornar ao login. É por isso que ela deu aquela parada aqui quando ele estava nesse momento, porque eu tinha comentado esses dois caminhos. Se eu fizer isso aqui agora, ele vai restartar e vai iniciar. Iniciou. Conectou o banco de dados, está logado? Tá. Está ativo? Tá. Então ele vai para Home direto, ok? Esse fluxo ele parava aqui, como ele parava aqui, ele não saía daquela tela de lá. Por isso que tem que descomentar essas duas partes aqui para ele ir direto para a tela de Home, ok? Indo para a tela de Home, relembrando de atualizar o Splash Controller lá, que eu tinha comentado, porque a gente não tinha aquelas telas no começo, a gente está nesse ponto aqui, ó. O pop-up menu vai para o Edit Perfil. Então, o Edit Perfil vai fazer exatamente isso que a gente está buscando aqui, ó. O User Profile Page, né? Ele vai editar o perfil, que é essa tela aqui, editar o perfil. Ele vai buscar o nome e a foto. Então, nesse caso aqui, ó, o nome padrão aqui é atualizar seu perfil. Eu vou vir aqui e colocar um nome aqui. Esse é o meu nome e eu vou buscar uma foto clicando aqui. Quando eu clico aqui, ele abre a galeria do documento. Eu posso colocar essa foto aqui. Olha lá, ó, ele buscou a foto. Se eu enviar aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele vai para esse append, vai atualizar a string, vai enviar a minha foto e vai finalizar a operação, ok? Olha lá, ó, Catalunha, e vai fazer o update do user. Olha lá, ó, Catalunha e update, desculpa, vai atualizar o profile. O profile vai estar aqui com a minha foto lá, ok? Se eu retornar, ele vai pegar as últimas informações que eu tenho. Dessa forma, o meu perfil está atualizado, ok? Então a gente conclui essa etapa do User Profile. Como o meu Home ele é bem simples, ele tem apenas as chamadas ao repositório e ao Search, a gente vai fazer isso na próxima etapa. O que precisava nessa agora era apenas concluir a parte da edição do perfil.